Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. E no review de hoje eu quero apresentar uma obra que eu tenho certeza que você vai amar. É uma obra incrível. Eu estou falando do Templo e a Missão da Igreja, um estudo de teologia bíblica sobre o lugar da habitação de Deus. É uma obra incrível que você encontra lá no nosso site livrariaculturabíblica.com.br. O link para aquisição dessa obra está aqui na descrição desse vídeo. E se você está chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, também de ativar o sininho para que você receba as notificações dos vídeos que nós temos produzido e também possa abençoar a sua vida. Comenta aqui embaixo o que você achar dessa obra, o que você achar desse vídeo e vamos dar uma olhadinha no que essa obra tem a nos mostrar. Bom, pessoal, essa é a obra O Templo e a Missão da Igreja, uma teologia bíblica sobre o lugar da habitação de Deus. É uma obra que é do Bale, é um teólogo do Novo Testamento renomado. Para quem já conhece, essa obra aqui, Teologia do Novo Testamento, que também é de Edições Vida Nova, ele é um teólogo brilhante e nós vamos acompanhar alguns pontos nessa obra, porque você deve ler Bale, tá? Vamos dar uma olhadinha então aqui no que essa obra tem. Ela é uma obra padrão aqui, né? Capa brochura. Ela tem 15 centímetros e meio por 23 de altura. Tem uma lombada aqui de 2,5 centímetros. Vamos ver quantas páginas essa obra tem. Ela tem aqui incluído ficha catalográfica, bibliografia, né? E alguns índices no final, 447 páginas. Então, é uma obra muito interessante. Vamos dar uma olhadinha por dentro. Aqui nós temos uma folha de rosto simples, né? Ficha catalográfica, o templo e a missão da igreja, uma teologia bíblica sobre o lugar da habitação de Deus, né? O Beio, tradução de Lucília Marques, São Paulo, Vida Nova, né? 2021. Uma obra maravilhosa. Vamos dar uma olhada no sumário dessa obra. Temos aqui prefácio do autor, prefácio de Mary Dorinda Bale, né? Reduções gráficas, introdução. A visão final do Apocalipse e suas implicações para uma teologia bíblica do templo. Um breve comentário sobre a abordagem interpretativa deste livro. Importante ler isso, tá, gente? Para a gente saber do que ele está falando. Qual abordagem que ele vai utilizar. Simbolismo cósmico dos templos do Antigo Testamento. A concepção do templo do Antigo Testamento sobre o templo terreno de Israel, com o reflexo do templo celestial ou cósmico. A concepção do judaísmo sobre o simbolismo do templo. Conclusão: o simbolismo do templo no Antigo Testamento e no judaísmo. O Templo de Israel interpretado segundo a concepção do Antigo Oriente Próximo de que o templo terreno era uma reflexão do templo celestial ou cósmico. O descanso divino após a criação do cosmo e depois da construção do santuário. Então, até para entender a questão do sábado aí, né? Tem muito debate em torno disso. Então a gente já tem uma linha aqui muito boa. O tabernáculo e o templo terrenos de Israel como reflexos e recapitulações do primeiro templo no Jardim do Éden. Então, já é uma coisa que ele defende, né? Na teologia do Novo Testamento, essa questão do templo no Éden também é uma linha muito interessante. O propósito expansionista dos templos no Antigo Testamento. O papel real e sacerdotal da humanidade ao servir a Deus no templo. A expansão cósmica do santuário do jardim por meio do governo de Adão como rei sacerdote, segundo a imagem de Deus. O conceito do Antigo Oriente Próximo da expansão cósmica dos templos por meio do governo de reis sacerdotes, segundo a imagem de uma divindade. A comissão de Adão como rei sacerdote, designado para governar e expandir o templo, é transmitida a outros. Dá uma olhadinha aqui também. O propósito escatológico de expansão dos templos no Antigo Testamento. A concepção do Antigo Testamento. As concepções dos primeiros comentaristas judeus. Considerações finais a respeito das concepções
do judaísmo e do Antigo Testamento sobre um jardim ou templo que se expande, né? Então ele vai dialogar muito com fontes primárias ali, né? Com Talmud, com a Mishnah, né? Então é muito legal, muito interessante. O cumprimento de já, mas ainda não, do templo escatológico em Cristo e seu povo, os evangelhos. Uma introdução. Jesus como último Adão e o templo da nova criação nos evangelhos sinóticos. Excurso. Um antigo texto patrístico que relaciona a comissão adâmica a Cristo e a igreja como templo em construção. Jesus como templo da nova criação em João. A inauguração de um novo templo no livro de Atos. A descida do novo templo sobre a forma do Espírito em Pentecostes. Cristo como a pedra angular do novo templo. Cristo como o novo templo emergente, o testemunho de Estevão. Cristo como o novo templo emergente, o testemunho de Tiago. E conclusão. Capítulo 6. A inauguração de um novo templo nas epístolas de Paulo. 1 aos Coríntios 3, 2 aos Coríntios, Efésios e Colossenses. Então você percebe que dá para utilizar também aí como um comentário bíblico, né? Na preparação de sermão. Isso aqui já ajuda demais para falarmos sobre o templo, sobre essa representatividade da presença de Deus entre nós. É de fato uma obra muito interessante. O templo, em 2 Tessalonicenses 2, o conteúdo do falso ensino em Tessalônica, o sinal profetizado da futura apostasia final, o sinal profetizado do futuro anticristo no tempo, o começo do cumprimento da profecia sobre a profanação do templo pelo anticristo na igreja de Tessalônica. Conclusão: será que Paulo espiritualiza a profecia de Daniel sobre o templo? Uma abordagem literal versus histórico redentora. Capítulo 8. A inauguração de um novo templo em Hebreus. O templo em Hebreus 8. Cristo como véu do tabernáculo celestial do fim dos tempos. Cristo como o próprio tabernáculo celestial do fim dos tempos. O Monte Sião e a Jerusalém celestial como equivalentes ao templo do fim dos tempos. Vamos seguir aqui. Excurso. Outras reflexões bíblico-teológicas relacionadas ao argumento do livro de Hebreus de que o templo eterno do fim dos tempos não pode ser feito por mãos. O templo de Apocalipse, que abrange o mundo inteiro. A igreja como templo escatológico em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Outros textos em Apocalipse que ajudam a entender o templo do final dos tempos, em Apocalipse 11, 21 e 22. A igreja como o templo escatológico, 1 Pedro, capítulo 2, e sua relação com o templo de Apocalipse. Excurso. Sobre Cristo como a pedra fundamental do templo e, portanto, da nova criação à luz do pensamento do Antigo Oriente Próximo, do Antigo Testamento e do judaísmo. O templo em Ezequiel 40, 48 e sua relação com o Novo Testamento, as ligações contextuais dos capítulos 40 a 48 no livro de Ezequiel, que indicam que o templo do fim dos tempos não tem uma estrutura física. As descrições do capítulo 40 a 48 indicam que o templo do fim dos tempos não tem uma estrutura física. A cidade-templo de Apocalipse 21 é o cumprimento da visão de Ezequiel. Conclusão. Excurso. Outras considerações sobre a natureza da visão de Ezequiel do templo. Então, gente, até para o pessoal que fica desesperado aí, toda vez que aparece uma notícia na internet, Israel, os judeus estão falando que está vindo o Messias e construir o terceiro templo, né? O templo escatológico não é feito por mãos, não é um templo físico. E é bom você ter essa obra aqui porque ela vai te ajudar a compreender isso, porque isso é consenso entre os teólogos bíblicos, tá, gente? Conclusões teológicas. O templo físico como prefiguração da presença de Deus e de Cristo como verdadeiro templo. A etapa escatológica consumada do templo mundial descrita em Apocalipse 21, versículo 1, até 22, versículo 5.
Reflexões hermenêuticas sobre a relação teológica do templo do Antigo Testamento com o templo do Novo Testamento. Reflexões teológicas sobre a relação do templo do Antigo Testamento com o templo do Novo Testamento. Conclusão: reflexões sobre o Éden e o templo e suas implicações práticas para a igreja do século XXI. Então vamos ler alguns trechos aqui que eu separei para nós observarmos. Então, olha só. Capítulo 2, o propósito expansionista dos templos no Antigo Testamento. O papel real e sacerdotal da humanidade ao servir a Deus no templo. É particularmente interessante observar que nas semelhanças cultuais entre o Éden e o templo de Israel, apresentados anteriormente, estava a observação de que o par de palavras, geralmente traduzido por cultivar ou abad, né, e guardar, samar, ocorre em outros textos do Antigo Testamento, em referência apenas aos israelitas servindo a Deus e guardando, obedecendo a palavra de Deus, aproximadamente 10 vezes, ou aos sacerdotes que cuidam do serviço, ou responsabilidade do tabernáculo, 5 vezes. O trecho de Gênesis 1 e 2 não somente retrata Adão como um jardineiro e guardião régio, mas também faz isso com uma linguagem que ressoa a ideia de adoração obediente. Portanto, concluímos que no último capítulo que Adão está sendo retratado como um sacerdote no exercício de suas funções. Aqui ele vai falar da expansão cósmica do santuário, que também, vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Adão deveria não somente servir ao rei de rei sacerdote na etapa inicial do santuário edênico, mas, como Gênesis 1:28 afirma, ele também tinha de sujeitar a terra inteira. Então, Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. A passagem de Gênesis 1:27 descreve os meios pelos quais a comissão e o propósito do versículo 28 deveriam ser cumpridos. A humanidade levaria a cabo sua comissão ao ser conforme a imagem de Deus. Os seres humanos deveriam refletir o reinado de Deus, atuando como seus vice-regentes na terra. Como Adão e Eva deveriam se subjugar e dominar toda a terra. É razoável a hipótese de que eles tinham de estender os limites geográficos do jardim até que o Éden cobrisse toda a terra. Eles estavam sobre a colina primeva do hospitaleiro Éden, fora do qual estava a terra inóspita. Eles deveriam ampliar a pequena área habitável do jardim, transformando a caótica região exterior em um território acolhedor. Muito interessante, gente. Olha, de fato, quem está acostumado a ler Bale sabe que é de uma clareza e uma capacidade e uma aplicação do ponto de vista da teologia bíblica que se encontra raramente por aí, né? Jesus como o templo da nova criação, em João. Assim como Mateus 26 e 27, João 2 confirma a análise que fizemos sobre Mateus 21, de que a vinha e a pedra transmitem a ideia de um antigo templo sendo substituído por um novo. A passagem de João 2, capítulo 14 ao 22, também começa com o episódio da purificação do templo. Os judeus perguntam a Jesus, no versículo 18, que sinal nos mostras para atestar com que autoridade ele havia de purificar o templo? Ele responde: destruí este santuário e eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu o levantarás em 3 dias? João conclui dizendo que ele estava falando do templo do seu corpo e que depois que Cristo ressuscitou, eles entenderam que a ressurreição era o cumprimento daquela promessa de levantar o templo. Vamos dar uma olhada aqui mais à frente também. Aqui ele já vai falar do templo em Hebreus. Olha só.
O templo em Hebreus 8. A primeira posição substancial sobre o templo em Hebreus ocorre em 8, do versículo 1 ao 15, juntamente com o tema do papel do sacerdócio. Os versículos 1 e 2, em particular, afirmam o seguinte: o ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. Cristo é um novo sumo sacerdote que, por causa de sua ressurreição e ascensão, sentou-se à destra do trono celestial de Deus. E essa sede do governo celestial, no entanto, não é apenas um palácio, não é apenas um palácio real, e também um santuário e verdadeiro tabernáculo. Santuário é uma tradução plural do grego hagios, que significa literalmente santos ou lugares santos, hagion. Vimos que essa forma plural é uma maneira do Antigo Testamento se referir ao templo, terreno com seus vários recintos sagrados, né? E aqui as referências bíblicas. Portanto, é provavelmente uma referência específica ao Santo dos Santos, já que a próxima menção plural, santos, em 9:3, tem essa parte do templo em mente. E por trás do segundo véu encontrava-se um tabernáculo que chamava o Santo dos Santos. De modo semelhante, essa forma abreviada santos refere-se claramente ao Santo dos Santos em 9:8, 10:19 e 13:11, seguindo Ellingworth. Em vez do santuário terrestre, o foco em 8:2 está no santuário do céu, que o autor também chama de o verdadeiro tabernáculo. Então, olha só, gente, você já começa a observar essa relação do templo no Antigo Testamento, da igreja aqui sendo representativa, Cristo como templo, e como isso afeta tudo. Então, é um livro que você precisa ler. Você que é pregador precisa ler essa obra, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse trecho aqui também. O templo em Ezequiel 40:48 e sua relação com o Novo Testamento. Embora o capítulo anterior tinha analisado o uso de Ezequiel 40:48 em Apocalipse 3:7-19, precisamos esclarecer um pouco mais essa visão em seu contexto veterotestamentário. De fato, não incluir um capítulo sobre a tão conhecida visão do templo de Ezequiel 40:48 em um livro sobre teologia bíblica do templo seria uma falha grave. Embora as restrições desse livro não permitam uma investigação completa, a visão do templo de Ezequiel é importante para apresentar ao menos um panorama abrangente que consideramos ser a melhor análise do assunto. As principais linhas de interpretação consistem, ao menos, em 4 posições. A primeira é de que a visão profetiza a construção de um templo literal, com uma estrutura arquitetônica em Israel. A segunda é que a visão é simbólica, um templo celestial ideal que nunca foi planejado para ser construído ou estabelecido na terra. A terceira posição crê que a visão descreve um templo ideal. E a quarta entende que a visão representa um templo celestial verdadeiro que desceria e seria estabelecido na terra em uma forma não arquitetônica nos últimos dias. E aí ele vai abranger isso tudo e ele vai explicar, né? Não dá para a gente ler tudo isso, né? Porque nós vemos aqui que é muita coisa. Olha só, as ligações contextuais dos capítulos 40 a 48 no livro de Ezequiel, que indicam que o templo do fim dos tempos não tem uma estrutura física. Então, gente, é uma obra muito interessante, vale demais a pena você ter essa obra, você estudar essa obra, e vai te ajudar muito na pregação, como anunciar Cristo, tanto no Antigo Testamento. Às vezes os irmãos buscam materiais que apontam para Cristo no templo no Antigo Testamento, e, de fato, esse talvez seja o material que fala do templo, do significado real do templo, mais interessante, mais edificante e com melhor teologia bíblica desenvolvida, tá? Então vale demais a pena ter. É um material de quase 500 páginas, vale muito a pena. Se eu fosse você, eu corria
para adquirir essa obra, porque é simplesmente incrível. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o teu like, de compartilhar esse review, esse vídeo nas suas mídias sociais. Manda para algum irmão aí que gosta de teologia bíblica, gosta de um estudo nessa área, porque isso também nos ajuda demais, isso ajuda o canal a crescer, e isso é muito importante para nós. E se você quiser adquirir essa obra, clica aqui embaixo no link da descrição, você vai lá para o nosso site livrariaculturabiblica.com.br. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.